paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em Lucas 17, do 11 ao 19, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bom, para que nós possamos entender essa passagem, de acordo com a lei que fala acerca da lepra, está em Levíticos, capítulo 13 e 14. Então, a lepra era altamente contagiosa, por isso ela era considerada uma doença muito grave. Os leprosos, eles eram sentenciados ao isolamento total. Muitas vezes até rasgando suas roupas, raspando sua cabeça, cobrindo o seu rosto e gritando: imundos, imundos. As pessoas, eles não podiam se aproximar de ninguém. Algumas vezes a lepra, ela aponta o pecado. Nós temos o exemplo de Miriam, em Números 12, que ela afrontou seu irmão Moisés. E também temos o exemplo do rei Uzias. O rei Uzias também transgrediu a lei de Deus e foi sentenciado até o fim da sua vida com lepra. Só para que a gente possamos entender. E aqui, a cura dos 10 leprosos acontece. Que Jesus, saindo de Jerusalém, passando pela divisa de Samaria e Galiléia. E, claro, eu acredito, é um pensamento meu, que os 10 leprosos já tinham ouvido falar que Jesus vinha passar, que alguém naquele meio dos 10 leprosos, acredito eu, que era o samaritano, a Bíblia não diz isso, acredito eu, que ele convenceu aqueles outros leprosos de que Jesus traria cura para eles. Até porque os judeus sempre eram mais orgulhosos, não se davam de jeito nenhum com os samaritanos, mas em meio à dor, eles se uniram ali para buscar ajuda de Jesus. E todos juntos ali, buscando ao encontro de Jesus. E Jesus, ele ouve quem vai ao seu encontro. Não tem como, os ouvidos do Senhor não estão fechados. Está atento a cada pedido nosso, quando estamos clamando a Ele. Não foi diferente ali com os leprosos. Ele dá a direção certa. Quer milagre? Corra atrás de Jesus, assim como fez aqueles 10 leprosos. No capítulo 13, no versículo 13, no versículo 12 diz: Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Bom, eles pararam de longe porque os leprosos não podiam se aproximar de ninguém. Então, eles tinham que ficar ao longe. Mesmo ao longe gritando, Jesus os ouve. Porque não tem impedimento. A distância não impede você de clamar ao Senhor. Mesmo se sentindo distante do Senhor,
ele ouve o seu clamor, assim como ele ouviu daqueles 10 leprosos que clamaram a ele, mesmo de longe. Sabia que ele era poderoso para curar. Aí no versículo 13, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E vendo ele, disse-lhes: ide e mostrai ao sacerdote. Bom, Jesus ordena que eles, respeitando a lei, Jesus ordena que eles vá até o sacerdote, porque o sacerdote é uma referência espiritual, uma autoridade espiritual. Então, eles tinham que ir, todos os leprosos eram avaliados, examinados pelo sacerdote. Então, o sacerdote os examinava para falar o grau de lepra, a gravidade da lepra, pois muitas lepras tinham curas, outras não. E tanto para falar se essa lepra estava curada. Mas aí entra a questão. Jesus fala para eles: vá até o sacerdote. Eu imagino o conflito que entrou na cabeça deles, naquele momento. Porque como que eu vou chegar ao sacerdote com essa lepra? Eles podiam ser até apedrejados pelos judeus, porque não podia ter contato com ninguém. Mas é uma coisa muito interessante aqui. Eles tiveram a obediência. Eles obedeceram a ordem de Jesus. Eles obedeceram a ordem. E Jesus mandou aonde? Ao sacerdote. Sacerdote, autoridade espiritual, mandou ao lugar certo, a casa do Pai. E se ele mandou a casa do Pai ir ao sacerdote, obedeça, vá à casa do Pai, que é de lá que vai sair o seu milagre. E é interessante aqui que eles ficaram limpos na caminhada, indo até o sacerdote. Indo, foi no caminho, na obediência. Eu acredito que no caminho houve ali até um conflito entre eles, mas como? E eu acredito também, irmãos, que no meio do grupo ali existia um mais forte. Um que falava: gente, confia, Jesus deu a palavra. Outro: mas você está maluco? Então houve conflito entre eles, mas eles obedeceram. Talvez por causa de um. Por causa de um ali no grupo. Por isso que muitas vezes, olhando isso, essa palavra, muitas vezes, em meio a grupos mesmo, nós temos que fazer a diferença como servos de Deus. E não deixar ser levado por conflitos, por desespero. Irmãos, nós temos duas saídas na hora do desespero. Ou ficar parado e morrer, ou avançar. Então, ou você escolhe ficar choramingando, ou você escolhe seguir o que o mestre fala. Porque não dá para ficar parado. Sabe o que acontece? Vai haver mais tristeza, mais tristeza. De onde vem meu socorro? Meu Deus, aí você fala para um: socorro, ai minha situação. Não, avança. Faça como o mestre Jesus mandou. Vá, e no caminho você vai ser limpo. A caminho você vai ser limpo. Eles ficaram limpos enquanto eles foram no caminho. A cada passo que nós damos está o nosso milagre. A cada passo da nossa humildade está o nosso milagre. A cada passo da nossa obediência está o nosso milagre. E a cada passo que nós trabalhamos na casa do Senhor, que vamos à casa do sacerdote, que entregamos o nosso melhor, vamos sair curados, com certeza. E o versículo 15 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus. Um deles viu que estava são. Será que os outros 9 não viram? Bom, Jesus vai fazer essa pergunta. E caiu aos seus pés com o rosto em terra. Ele glorificou a Jesus. Quando nós estamos com o rosto, nós nos rendemos, nós o reconhecemos. E foi isso o que aquele samaritano fez.
reconhecendo a misericórdia de Jesus, o poder dele, na verdade. Ele se entregou ali, naquele momento, aos pés de Jesus e agradeceu. Quantas vezes somos ingratos ao nosso Deus? Quantas vezes, e me chama a atenção aqui, que a bênção uniu eles, que a dor uniu eles, e a bênção os separou. Na nossa vida, muitas vezes isso acontece. Muitas vezes. A dor faz com que você busque um irmão, com que você busque outro, com que você peça ajuda, vai ao pastor, vem à igreja, e é onde, quando Deus dá a sua bênção, não tenho mais tempo para a casa de Deus. Ah, irmã, não dá. Vou ter que cuidar do meu sítio. Irmã, não dá, porque eu preciso, meu jardim está assim morrendo. Não dá. A casa de Deus se torna o quê? Quando der, eu vou. Não. Nós temos que ser gratos. Jesus pergunta assim para ele. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Por que o estrangeiro? Porque, com certeza, ali no meio daqueles 10 leprosos, haviam os judeus misturados com samaritanos. E eles tinham as suas diferenças religiosas. Então, eles não se davam. Em João 5, comprova isso, diz lá que eles não se davam. Então, Jesus pergunta, aonde eles foram? Bom, eu tenho um pensamento também a respeito disso. A caminho, indo a Jerusalém, se apresentar ao sacerdote, não sei, de repente ficaram ali junto do sacerdote. Não, Jesus curou porque ele sabia que o poder, mandou vocês virem até mim, porque sabia que o poder vinha de mim. Mas o samaritano reconheceu isso. Lá em Lucas 16:8, no versículo B, diz assim: os filhos deste mundo são mais sagazes, mais inteligentes entre si na conquista de seus interesses do que os filhos da luz, em meio à sua própria geração. Infelizmente, os filhos das trevas muitas vezes são mais sábios do que os filhos da luz. Então, irmãos, sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Sigamos o exemplo desse samaritano que voltou a agradecer o nosso mestre. Não façamos igual os 9 que foi ali ao templo. Deus não divide a honra dele, a glória dele com ninguém. Eles foram ao templo e Jesus despede assim. E o Senhor disse ao samaritano, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Os 9 tiveram fé e foram curados, mas apenas um teve gratidão, recebeu cura para o corpo e salvação para a alma. O que é mais importante aí? É a cura para o corpo? É estar bem? É ter um material? É ter tudo? Não ter paz? Não ter salvação? Para mim, o mais importante é a salvação que vem do meu Senhor. Eu posso ter tudo, mas da minha salvação eu não abro mão. Posso vir me arrastando, mas da minha salvação eu não abro mão. Façamos isso, o reconheçamos como Senhor da nossa vida. E sejamos gratos, irmãos, por tudo que o Senhor... E olha que temos que ser gratos. Entrando em 2022, quantos não chegaram até aqui? Quantos não tiveram essa oportunidade? E o Senhor nos dá essa oportunidade de agradecer, de buscá-lo. Dê o melhor ao Senhor. Faça como esse samaritano. Vá ao templo para agradecer ao Senhor. Vá trabalhar na casa do seu Senhor. Entregue tudo que há de melhor
da sua vida ao Senhor. E eu deixo essa palavra aos irmãos. Que os irmãos se rendam, que nós venhamos, a começar de mim, se render aos pés do Senhor, entregar tudo na mão dEle. E com certeza, todas as nossas petições, assim como eles clamaram, gritando, tem misericórdia de nós, imundos, já separados de todo mundo. Olha a tristeza, eu olho para esses leprosos e vejo a tristeza da separação da família. Eles não podiam ter contato com a família, eram largados, isolados, roupa rasgada, cabeça raspada, não podia ter contato com ninguém. Que situação, imagina ali, aquela turminha, um falando da desgraça do outro. Que tristeza! Muitas vezes nos unimos para isso. Mas tem que ter um lá no meio. Faça diferença no meio da multidão. Faça diferença como um fez ali no meio dos leprosos. Não se deixe levar pelo grupo. O grupo que fala mal. Não se deixe falar pelo grupo. O grupo que não aceita isso. O grupo que não aceita aquilo. Mas é através da palavra do Senhor que nós devemos olhar com gratidão. E aqui eu agradeço a Deus profundamente por tudo que Ele tem feito na minha vida e na minha família e na minha igreja. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.